1995. A gente tá sem grana, o pai do meu pai morre e minha mãe dá a ideia da gente morar na casa que ele deixou lá no bairro da Bresser. Desde que meu pai foi demitido, ele não sabe o que fazer. Minha mãe tenta arrumar uma saída, mas também tá perdida. 10h15. Tá, mãe, sai. O que você tá fazendo, Bruno? Você tá louco, só dorme. Tô acordado, filho. A gente fica um dia chateado. Ah, não tem dinheiro, não... Mas... Pô, pior se tivesse sem uma perna, ou louca que nem minha mãe. Eu acho triste. Vai ficar me filmando aí sem falar nada? A sua intenção deve ter sido essa, mas é o tipo de filme que me fez estar com a sua família. E aí, quando acaba o filme, eu fico... Tá, mas cadê? Cadê? E aí? Cadê? Eu quero falar com ela amanhã, entendeu? Eu quero ver como é que tá. Ele vai consertar o telhado, ele vai falar com a vizinha? Que bom que essa sensação fica. Fico feliz. Ficou, cara, ficou mesmo. E a primeira pergunta que eu te faço é justamente como foi, de onde surgiu a ideia de fazer esse apanhado, né, de sensações da sua própria família e como você construiu como você construiu o roteiro? Eu fiquei muito interessado em saber, porque muitas cenas são espontâneas e outras tantas, principalmente com a sua mãe, que foi fantástico. Ela precisava focar eu lembro que ela precisava focar e sentar e olhar para o fixo. E aí teve uma cena que me marcou muito, que foi justamente aqui ela estava focada e aí ela começou a rir e aí você ficou muito nervoso com ela e aí ela explodiu de sentimentos que ela estava guardando e aí justamente essa explosão dela fez com que ela ficasse focada e com um olhar intenso. Então, assim, foi muito legal saber. Eu queria saber como foi, de onde surgiu a ideia e como foi esse processo para você. Uhum. Bem, a ideia surgiu quando aconteceu isso deles voltarem para São Paulo, né? Quando meu pai tinha ficado desempregado, e aí eles viajaram para uma outra cidade para tentar uma última vez a sorte, assim, ver se aparecia alguma oportunidade. Deu tudo errado. E aí tinha essa casa, que é uma casa que era do meu avô, então, assim, tinha um teto. Então, voltaram para recomeçar as coisas, entender o que fazer. E estavam bem destruídos, assim. E eu fiquei morando lá para ajudar. E ficava observando como se passavam os dias, né? E como estavam tão destruídas, assim, as pessoas, com a falta do emprego gerou um vazio muito grande. Isso me deixava muito curioso, assim. Por quê? Por que isso acontece? E aí eu fiz umas imagens sem querer, assim, sabe? Estava testando uma câmera que estava em casa, fiz umas imagens, e aí um ano depois, mais ou menos, eu fui rever e achei muito forte aquilo. Comecei a bolar essa ideia de fazer um filme sobre aquela região ali, sobre aquela vila. Eu já tinha uma vontade de fazer o filme das vizinhas, né? Que eu queria fazer, o filme das vizinhas, que é uma vilinha que são 10 casas e mora um monte de mulheres há muitos anos lá. E aí uma das personagens seria minha mãe. Aí as coisas, só que foi isso, enquanto a gente ia vivendo, ia filmando, a vida ia acontecendo, e o filme foi se direcionando para essa coisa mais dentro da casa mesmo, né? São 10 anos de vida, basicamente, ali, olhando só para aquele cotidiano daquelas pessoas, tentando compreender onde estão os desejos, né? Os desejos que ficam contidos, que o dia a dia atropela. Aprender a olhar, né, para aquele olhar do mesmo ponto para as mesmas atividades, os mesmos gestos das mesmas pessoas e insistir nesse olhar para a gente poder também compreender o que são esses gestos, né? Olhar, a gente vê as coisas e de repente a gente naturaliza, né, nossos gestos, das imagens que circundam a gente, e a gente perde a capacidade de manter a atenção e compreender o que são aqueles gestos. Então, começou a virar um estudo sobre isso, assim, para mim.
ao longo desses anos. Então, assim, são 10 anos observando do mesmo ponto a mesma pessoa fazendo os mesmos gestos e tentando entender o que existe aí, né? E a feitura do filme foi a gente, enfim, eu comecei muitos filmes enquanto querendo ter aquelas pessoas como personagens, assim. Então, eu acabei tendo um acúmulo de material imenso. Então, muitas cenas nasceram de materiais que já estavam filmados, outras cenas eu tinha filmado espontaneamente, decidi reencenar. Aí, às vezes, a gente ia para filmar uma coisa, mas chegava lá e, sei lá, aconteceu alguma coisa naquele dia e a gente tinha que trazer isso para o filme, né? Mas existe um roteiro para poder conseguir financiamento, um roteiro que a gente não usou em filmagem. Eu escrevi junto com, né, eu ia para lá, filmava um pouquinho, ficava escrevendo, juntava meu pai e minha mãe, sentava, a gente conversava. Depois eu finalizei esse roteiro, botei para conseguir dinheiro, mas depois nunca mais olhei para esse roteiro, não. E o roteiro é muito diferente do que ficou? Não, pior que não. Tem uma coisa no roteiro que difere, que é, na época que eu escrevi, minha mãe estava fazendo supletivo para terminar a escola, e aí tinha esse núcleo que acabou, não, quando a gente conseguiu filmar, ela já não tinha mais nenhuma atividade fora da casa, o que tornou o filme mais claustrofóbico ainda, né? E como foi a reação no início? Como a sua família foi tranquilo para filmar? Eles ficavam incomodados? Tira essa câmera daqui. Porque em vários momentos eles olham, né? Eles interagem com você durante o processo. E aí eu fiquei imaginando, será que em algum momento, tira isso daqui, tô de saco cheio, sabe? Alguma reação assim? Ou foi tranquilo? É curioso, porque era uma coisa... O filme ele busca confronto, né? Ele fica provocando. Mas ainda assim, minha mãe e meu pai, eles sempre tinham muita disponibilidade assim, para se oferecer. Tanto no começo, quando era uma coisa mais eu lá com a câmera filmando, até quando virou uma coisa mais séria, assim, da gente ter mais gente envolvida, ter um outro ritmo de trabalho, porque aí a gente começou a né, ter diárias, né? A gente chegava às 8 da manhã, tomava o café da manhã junto, conversava sobre o que ia fazer, começava cada um mexendo no seu equipamento. Tinha uma coisa mais rigorosa, 12 horas trabalhando, sabe? Mas sempre muito disponíveis. E eu não sei como funcionou, assim, eu até perguntei para minha mãe uma vez, né, no processo de começar a utilizar o próprio filme para também se observar, né? Você vai criando, tanto meu pai quanto minha mãe, mas minha mãe em especial, porque eu acho que é em quem o filme acaba focando mais, ela foi criando consciência, né? Dela enquanto personagem, dela enquanto atriz, entendendo como era se transformar numa imagem. E então acho que foi importante também. Ela já falou para você que foi importante que ela se vê e ela reconhecer alguns gestos e entender. A gente assistiu um filme junto durante o processo. A gente assistiu um filme do Cassavetes, Uma Mulher Sob Influência, e eu lembro que quando a minha mãe assistiu e depois ela viu ela filmada, ela falou, nossa, eu me mexo como essa pessoa. Nossa, e ela ficou muito impactada com isso. Ela ficou muito impactada, assim, de tipo, perceber que certas características dela ressoam coisas que fazem parte da história, né? Que fazem parte do mundo, assim. E acho que é isso que o cinema pode fazer, né? Ele pode oferecer. Cara, nossa, o que você falou agora, eu fiquei lembrando. Eu escrevi sobre o filme ontem à noite, e aí uma das coisas que me veio à cabeça foi, assim, como espectador, eu fui assistindo o filme, e aí eu fui construindo essa relação familiar que você foi apresentando pra gente, né? E aí seu pai, sua avó, sua irmã. E aí, só que a sua mãe, ela rouba todas as cenas. E mesmo quando, como você falou, ela tem, em determinado momento, ela assume o filme para ela.
Só que quando você começa a pensar no filme, quase 100% das cenas que marcaram tem a ver com ela, mesmo ela estando com alguém, claro, mas tem a ver com ela, porque ela tem um magnetismo muito forte. E aí eu fiquei imaginando nisso, porque eu pensei, cara, mas não foi... foi uma coisa natural. E aí eu fiquei imaginando como foi o que você falou agora, né? Como foi para a família assistir depois o filme, principalmente para ela, e toda aquela cena lá do clímax do filme, de se ver de uma forma tão diferente diante de todo o vazio que você representou ali, né? Com a parte do desemprego e voltar para casa e tudo mais. E aí eu queria saber de você como foi, porque parece uma coisa completamente terapêutica. De certa forma, acaba sendo. Tem gente que fala disso de maneira meio pejorativa, da coisa da terapia, mas eu acho que tem uma coisa que, assim, a gente vive, né, um mundo forjado na violência, né, e no poder sendo usado com violência. Então, acho que tem assimetrias e fraturas que elas estão presentes, né, na nossa forma de se relacionar uma pessoa com a outra, com o mundo, né, com as coisas, com os outros seres. E a gente... eu acho que a feitura do... Deixa eu pensar aqui que eu acho que tem... A gente só consegue ir para algum lugar e evidenciar essas fraturas e tratar elas se a gente se a gente encarar, né, elas de frente, se a gente olha na bolinha do olho da contradição e lida com isso. Então, tem feridas que estão ali, o que eu acredito que tenha que ser feito para poder se dar a autonomia, né, da autoinvenção, assim, é ficar cutucando aquela ferida e não deixar fechar, né? Não pode esquecer. E é assim que a gente consegue recriar a nossa vida, acredito. É uma fé. E o filme se apoia nessa fé. De tipo assim, não, a gente vai tocar onde dói, assim, vamos ficar... Já tem uma vitória ali, porque assim, a gente fez o filme, né? Assim, a gente juntou um monte de gente e vivenciou uma experiência em conjunto muito, muito forte. Então, o filme é só um resto. Eu acho que o que conta para mim nos trabalhos que eu faço são esses processos. O cinema como um processo de relação com o mundo, né? De pergunta para o mundo, de pergunta para outras pessoas. E aí, o filme é o que sobra. E aí, a partir dele, você vai criando novas relações, né? Agora, os espectadores vão se relacionar a partir do filme. Mas a gente vivenciou aquele período ali e com isso, acho que a palavra é bem essa, é uma fé de tipo, vamos mexer nisso aqui porque a gente vai descobrir coisas aqui. Talvez a gente descubra que tem mais dúvidas ainda, mas a gente pode estar ali, né, em conjunto, criando um espaço de comunhão, né, um espaço de comunidade, assim. Isa, vem, vai esfriar. Que saco. Também é bom aqui. Esse lugar também não é o pior. Faço tudo pra ajudar. É o teu pai, é a tua irmã, toda agora vem você também. They will make it through the years. And these 6 walls will keep us alive when all hell breaks loose from the sky. God bless the family that sings together.